Que Deus nos abençoe mais esse dia glorioso e Ele nos concede para fazermos o bem. Que possamos realmente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos dentro da Sua palavra. O nosso assunto é religião. Porque as pessoas hoje eles confundem religião com sistema religioso. Mas Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do verso 4, que vamos ler, ele diz: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. A religião judaica tinha suas variações. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os herodianos, tinha outras. Então vejam bem que a religião, ela existe desde antes do Novo Testamento. Do Velho Testamento já existia a religião. O que vem a ser religião? Que as pessoas combatem tanto. Religião, ela significa uma crença na existência de um poder ou princípio superior. Vejam bem, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, as religiões no mundo, elas existem. Quando a pessoa prega algo derivado de quê? De uma religião. Então, nós combatíamos denominação sendo uma denominação. A denominação, o nome, o registro, ele existe para atender uma lei do país. Porque Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejam bem que está tudo de acordo com as Escrituras, a pessoa ter uma identificação local. Isso não quer dizer que esteja errado. Você está vivendo na terra e você tem as suas obrigações na terra, seja você rico ou pobre. Então, denominação quer dizer ele tem que ter um CNPJ, porque você tem que colocar que a sua existência, você, para provar que está vivo, você tem que ter documentos. Se você perder todos os seus documentos, você não tem como nem provar que está vivo diante da lei. Você tem que ter esses documentos. Então, repetindo, religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Vejam que Paulo já servia a lei, como ele próprio diz, na seita mais severa da nossa religião. Isso quer dizer que tinha seita mais branda, não é? Ele viveu fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, a religião não tem nada a ver com o que as pessoas fazem da religião. Se a pessoa faz da religião algo para aprisionar, algo para colocar medo do inferno nas pessoas,
algo para explorar as pessoas. Então você não pode denigrir a religião porque alguém usa ela errado. Se a pessoa faz do seu carro uma arma, você não pode denigrir o carro porque alguém fez ela de arma, bebeu e saiu aí fazendo o que não deveria fazer nas estradas, um acidente, mata alguém. Ele desrespeitou o veículo, colocou ele como uma arma. Desrespeitou a tudo que diz direito à vida. Então, se alguém usa desta crença das pessoas, explora a crença das pessoas que tem em Deus e aproveita das pessoas para explorá-las, colocando medo nelas, bom, ele terá que responder por aquilo. A polícia, ela existe para proteger o cidadão do bem. Agora, se a pessoa, um policial, usa a polícia para intimidar as pessoas, seja ele quem for, e não age de acordo com as normas, a própria polícia está sujeita a uma correção, assim como o cidadão. As pessoas falam as coisas de uma forma, mas sem o conhecimento do que é religião. Isso é a primeira parte. Segundo, a religião significa uma postura intelectual e moral que resulta desta crença. Resulta desta crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural do qual depende o destino do ser humano. Então eu creio em Deus. Então eu tenho Ele como as suas palavras como modelo de vida para mim. E não para condenar você que não tem. Não, de forma alguma. Então a gente já passou por locais, por coisas na vida. Hoje a gente está vivendo sabendo direitinho o que é uma religião mal aplicada, uma lei mal aplicada. Da onde deriva este nome? Deriva do latim, que quer dizer religare, religar, voltar a ligar. Voltar a ligar aquilo que foi desligado. O que foi desligado? O homem foi desligado de quê? De quem? De Deus. Por quê? Por causa da transgressão. Fez aquilo que não deveria fazer. Desobedeceu, então foi desligado de Deus. Criou-se um abismo. Religião significa religar. Voltar a ter um contato de novo com a fonte da vida. É claro, através da fé. Então, vocês querem pensar que são sábios? Veja o que quer dizer a religião. Religar é voltar a ter confiança em Deus, é poder ter contato com Deus, é poder orar e ter confiança, certeza, fé de que Deus vai ouvir a sua oração. Isso é religião. Então, a religião é o segmento pelo qual o indivíduo tem sua crença em Deus, e muitos têm sua crença em deuses. E coloca até um intermediário entre Deus. Uns colocam Maria, outros colocam William Branham, outros colocam o Ellen White, outros colocam o seu pastor, outros colocam o fulano de tal, Beltrano. Então, são deuses para chegar lá na autoridade máxima. Quando, na verdade, isso aí é um erro. Praticado por quem? Não pela religião, pelos líderes de certas religiões. Se você não crer em fulano de tal, você não tem acesso à vida. Não, isso aí é o engano da religião. Eles aproveitam. Então, religião é o segmento pelo qual o indivíduo tem sua crença em Deus e na fé divina. Agora, você não vai confundir religião com pessoas religiosas apenas, mas que não pratica.
que não tem o prazer de viver uma vida correta dentro da religião de Deus. Que Paulo tinha uma conduta impecável no farisaísmo. E Deus o encontrou e tirou daquele sistema fariseu, do qual ele considerou como esterco. Um irmão usou certa vez um termo. Ele foi um pouco forte, mas é o mesmo que Paulo usou. Então, quando ele olhou aquilo e viu que ele aprendeu aos pés lá, do que ele aprendeu do farisaísmo, ele considerou como esterco, porque o irmão usou um termo mais forte, mas é a mesma coisa. Então vejam bem, agora, o que seria religioso? Religioso trata da relação que o indivíduo possui com esta crença. Vejam bem, Paulo era um religioso. Estava na religião mais severa, na seita mais severa da religião deles, dos judeus. E ele era um religioso. É isto que ele disse para o rei Agripa, quando ele estava sendo interrogado, para responder por que ele estava sendo perseguido pelos judeus. Então ele respondeu que os judeus o conheciam, ele era daquela forma. Agora, quando a gente deixa um sistema, não quer dizer que nós éramos infiéis naquele sistema. Não, nós éramos fiéis. Paulo era fiel. Mas quando Deus quis revelar Jesus Cristo para ele, que aquele sistema já era um sistema falido, aí eles não compreendiam ele. Se nós tivemos os olhos abertos para compreender que aquilo é um sistema humano falido, ensinos de homens, agora às vezes as pessoas estão no ensino de homem pensando que é de Deus. Agora nós estamos certos. Não certo, você tem que ir para a palavra. Não com a nova palavra como eles criaram. Então é religar. Religião que significa voltar a ligar, estar em contato de novo com a vida. Agora, Jesus nunca precisou de dinheiro? Leia Lucas capítulo 8, você verá que ele precisava. Paulo nunca precisou? Sim, precisava. Agora, se eles expulsam você da igreja porque você não quer obedecê-los, se você quer estar numa igreja, lá num sistema, você deve ser fiel àquele sistema. Paulo foi fiel ao sistema dele. Ele não ficou lá dentro brigando com os fariseus só não, ele saiu. Aí ele foi perseguido porque saiu. Não concorda? Jesus me mandou sair, saiu. Compreende? Religião pode ter sido criado, é claro. O homem também é criador. Jesus, Deus criou a religião. Ele criou a lei. E dentro daquela lei eles criaram sistemas. Seitas, como diz Paulo. Então estava correto. Jesus precisou sim. Ele tinha um tesoureiro chamado Judas. Ele tinha a bolsa. Ele precisava de dinheiro para comprar comida. Ele mandou os discípulos na cidade comprar comida enquanto ele ficou lá conversando com a samaritana. E quem que arrumava aquele dinheiro para ele? Ele nunca cobrou de fato. Mas leia Lucas 8.
Tinha aquelas mulheres que eram boas de situação, né, vamos dizer assim, tinha recursos financeiros e elas sustentavam com seus bens. Mas agora, você quer saber a religião verdadeira? Você pode olhar em Tiago, no livro, na carta de Tiago, capítulo 1, no verso 26. Tiago vai mostrar o que é a religião verdadeira. Rapidamente a gente vai ler para que seja bem esclarecido. Então você tem uma religião e se diz religioso. Então você agora tem um novo segmento. Tudo bem, é uma nova religião que você criou. Alguém te colocou nisso aí. Teve alguém que te colocou nesse novo sistema, nesse novo segmento pelo qual você, como indivíduo, tem sua crença em Deus. Você não vai fugir disso. Mas então vamos ver o que Tiago diz sobre a religião. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora, se você acha que você é religioso e está contaminado com o mundo, está contaminado com o pecado, está contaminado com a ganância, com a mentira, com o engano, com o engodo, você está enganando a si mesmo. Limpe-se disto. Sirva a Cristo na verdadeira religião, que é esta. Tiago, 1 capítulo, verso 27. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.